Grupo Fluxus. Eles acreditavam que a arte devia tratar de temas do cotidiano e não devia aspirar a ter nenhum valor comercial ou institucional. Eles tiveram presença no Japão, nos Estados Unidos e também na Europa. Muitas coisas inspiraram esse grupo, mas duas delas foram marcantes e a gente já viu aqui no Top 100. A performance 433 do John Cage e o dadaísmo do Marcel Duchamp. O grupo foi organizado por George e esteve muito ativo entre 1960 e 1970, quando a Guerra Fria e o medo nuclear formavam parte do dia a dia das pessoas. Um dos seus membros foi Boyce e o outro a gente vai conhecer agora. Se já é forte que meu marido venha cortar um pedaço da minha roupa, ou seja, que ele se aproxime de mim com uma tesoura, imagina se fosse um estranho. E por que eu fiz isso? Porque eu queria sentir um pouquinho, mas um mínimo, me sentir na pele da nossa artista de hoje, que em 1964 reuniu um público num auditório de Kyoto com a desculpa que eles iam assistir um concerto de música americana. Mas não era nada disso. E quem era ela? Yoko Ono, é isso mesmo. Ela esquentou o público com umas performances anteriores, mas a estrela da noite era cut piece, peça cortada. Teve um momento que ela se sentou no palco sozinha, com as pernas dobradas assim para baixo do corpo, numa postura japonesa que significa respeito e que é utilizada quando você está no ambiente formal e tal. E na sua frente tinha uma tesoura. Então anunciaram ao público que eles podiam subir ao palco um de cada vez e cortar um pedaço da roupa da artista e que esse pedaço eles podiam levar com eles. Gente, ela permaneceu imóvel todo esse tempo enquanto as pessoas subiam e faziam esses cortes. No começo, claro, tá todo mundo meio tímido, mas depois a coisa começa assim que as pessoas começam a ganhar confiança, né? E a pergunta que não quer calar: o que ela quis dizer com isso? Qual a interpretação? É claro que tem aí um recorte feminista, toda a obra da Yoko Ono tem esse recorte, né? Aqui a gente trata da vulnerabilidade do corpo feminino, mas como ela foi apresentada, essa performance, a primeira vez em Kyoto, também tem muito a ver com a memória de guerra desse país e da própria artista. Ela nasceu em Tóquio, numa família rica, o pai era banqueiro. Ela, quando era assim, criança, adolescente, viajava constantemente para Nova York, para São Francisco, mas acontece que no começo da Segunda Guerra Mundial a família foi à falência e quando aconteceram os bombardeios que incendiaram Tóquio, eles tiveram que fugir para o interior. Ela chegou a passar fome com o seu irmão e tal, nessa fuga. E quando ela tinha 12 anos, o que aconteceu? Explodiram as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Bom, explodiram não, né? Jogaram as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Quando ocorreu a explosão, as pessoas que estavam muito próximas, claro, morreram no ato. E as que não estavam tão próximas tiveram as roupas arrancadas. Gente, imagina que brutal que é isso. Só que as fotos, os testemunhos do que ocorreu naquele dia ficaram proibidos por 10 anos, tinha uma censura. Ao passo de 10 anos, quando liberaram que essas recordações podiam aflorar, as pessoas podiam falar sobre isso, mostrar as fotos daquele dia, o que aconteceu? Teve uma enxurrada de trabalhos artísticos sobre o tema, de pessoas contando a sua experiência que viveram, que vivenciaram, ou seja, em primeira pessoa, pessoas realizando desenhos. E tem um nome que são conhecidos os sobreviventes atômicos, que é Hibakusha. Eles começaram a dar forma a tudo aquilo que eles tinham vivido. Então, em Cut Piece a gente vê essa preocupação
com a preservação e a eventual degradação da memória histórica. Porque as pessoas tinham a necessidade de preencher essa lacuna. Ninguém pode viver com essas lacunas, por isso é tão importante a história. E Cut Piece fala disso. Quando você leva esse pedaço de roupa, você está levando uma recordação, e como essa recordação vai sendo pulverizada, todo mundo pode ter um pedaço, e depois as pessoas, ela até falava que ela queria reunir depois essas pessoas para reunir e juntar esses pedaços. Lá tem outras obras que ela fala disso de reunir, que as pessoas ajudem a reunir destroços. Então essas performances de pós-guerra, elas nos fazem pensar, elas nos removem, sabe? Elas são um soco no estômago que a gente precisa levar. A gente viu em Vasarely que a obra não se completava sem o nosso olhar. Aqui a coisa vai além, porque a obra nem começa sem a audiência, sem o público. Portanto, nós nos convertemos em elemento intrínseco dessa obra. E a Yoko Ono, ela já era uma artista de renome internacional quando ela conheceu o John Lennon. Mas claro, num mundo machista como o nosso, precisavam de uma madrasta má para culpar a dissolução do grupo dos 4 meninos de cabelos bonitinhos. E ela se converteu nessa Eva, nessa mulher que comeu a maçã, né? E expulsou todos do paraíso. No próximo vídeo, um artista que acreditava que 99% das coisas são fruto do azar, da sorte, do acaso. E ele queria livrar a obra de arte disso, desse elemento do acaso. Ou seja, ele queria pelo menos controlar a obra de arte. Você acha que ele conseguiu? Se inscreve aqui no canal para não perder o próximo episódio. Me segue nas minhas redes sociais e hoje eu te deixo aqui das Canárias com um beijo enorme no teu coração. Oh.